Amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado, peço que compartilhe meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá no meu canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Ou então, me acompanhe pela página do Facebook Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou meio tumultuada lá na CPI da Covid, quando foram apresentados requerimentos para quebra de sigilo bancário de vários grupos de mídia, dentre eles o Grupo Bandeirantes, com mais de 70 anos de história. Frente à repercussão negativa dessa medida mais que absurda, né? O relator, né, Renan Calheiros, veio pedir desculpas e tal, retirou o Grupo Bandeirantes, fez lá um discurso a favor da liberdade de expressão, mas deixou as outras, vamos dizer assim, as outras mídias, né, os outros grupos de mídias, que são exatamente essas mídias que vêm crescendo através das redes sociais, principalmente, né, nessa nova plataforma, e tem ganhado público e é verdade que ganham público pela qualidade de seus comentários, pela qualidade do seu trabalho. Inclusive colocaram a Brasil Paralelo, que é um grupo, né, que vem fazendo um trabalho de resgate à alta cultura, que vem propiciando cursos de qualificação, de capacitação, cursos na área de história, vem fazendo documentários belíssimos com produções primorosas. Quer dizer, tudo isso para calar a opinião diversa e que mostra claramente o caráter persecutório dessa CPI, que na verdade ela não precisa de mais nada, né? Ela não precisa de fazer muita coisa para que ela seja desmoralizada. Seus próprios membros desmoralizam. Então a gente espera que em 2022 as pessoas que estão assistindo isso, né, em seus estados, que tem lá os seus senadores, né, possam renovar essas cadeiras, porque a gente precisa de melhores políticos lá, não esse tipo de político que a gente está vendo. Isso é uma vergonha. Inclusive o seu Randolfo Rodrigues lá deu um espetáculo à parte com relação ao Brasil Paralelo, que é a pura vergonha alheia. Quem puder ver, e está aí na internet direto, pode assistir e tire você mesmo sua própria conclusão. Mas, na verdade, falando em voto, né, essa semana nós tivemos aí a votação na comissão especial do voto impresso. E ela perdeu na comissão especial. O presidente Arthur Lira já disse que vai levar a plenário. Achei a decisão acertada, uma vez que houve sim uma interferência indevida de um ministro do STF, que é o presidente do TSE, o ministro Barroso, e ele, numa reunião com diretores de partido, ele foi lá e logo após essa reunião, quer dizer, os presidentes, né, dos partidos fizeram substituições na comissão de pessoas que vinham debatendo o tema por pessoas que só iriam lá para votar contra. Então esse tipo de interferência, inclusive, é criminosa, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer membro do Judiciário é vedado fazer política, e ele fez claramente política. Mas até então o TSE vinha falando, né, que o seu sistema era inviolável, que era extremamente seguro e a todo tempo. Só que quarta-feira, na véspera, né, dessa votação, o presidente apareceu numa entrevista no programa Pingos nos Is, junto com o relator, né, o deputado Felipe Barros, e eles estavam lá com um documento emitido pelo próprio TSE, que fazia parte de um inquérito, né, investigativo da Polícia Federal aberto em 2018, que foi motivado pelas declarações de um hacker que ele fez a um site de tecnologia, dizendo, né, relatando que ele tinha invadido o sistema do TSE e tinha andado lá dentro durante meses, né, obtendo senhas, chaves, obtendo também vários acessos, né, dentro desse sistema. Eu não sou técnico da área, mas conversei com algumas pessoas e realmente é muito difícil uma pessoa sozinha alterar vários sistemas e tal, mas na verdade uma pessoa sozinha entrou e quebrou toda a segurança
que eles diziam ter, né? Inclusive dentro do sistema de totalização de votos, que é o tal JEDI lá, ele teve lá dentro. E quando no próprio relatório do TSE, nas perguntas que foram feitas pela Polícia Federal, a polícia quis saber em quais locais de fato ele invadiu. E o TSE respondeu que a terceirizada que presta manutenção na reinstalação lá de um programa de proteção apagou todos esses arquivos. Ou seja, não há nenhum responsável sobre isso, uma coisa incrível, e mostra que há sim fragilidade no sistema e a gente precisa de alguma forma auditar isso. Eu sou muito favorável a que haja as auditorias externas, porque olha só, o TSE ele organiza, realiza, faz a contagem dos votos, e qualquer problema é a ele que há o recurso, é ele que julga, é ele que audita o seu processo, ou seja, ele é o princípio, o meio e o fim, é tudo dentro daquele órgão. Obviamente que se houver alguma falha, ele não vai querer admitir jamais, porque é muito vergonhoso, né, você tendo um processo tão importante e fundamental para a democracia, você ter falhas primárias, inclusive de segurança. O voto impresso, para mim, é uma questão, as pessoas podem falar, não, estamos aí no meio eletrônico, na era digital, não sei o quê, mas acontece que a votação é um processo público e as pessoas deveriam ter acesso, e não acesso a um meio digital, e sim a um meio físico, que elas pudessem realmente pegar, conferir, ter acesso a isso, né? Qualquer pessoa, senão você limita, essa democracia fica limitada, apenas aquelas pessoas tecnicamente habilitadas seriam capazes de aferir o resultado da urna. Não, isso é inclusive a decisão da Suprema Corte da Alemanha, que também entendeu que para haver democracia tem que haver esse tipo de transparência. Então o voto impresso nesse sentido eu acho importante, mas ele não é o único meio de auditar, obviamente. É necessário auditorias externas, é necessário controles externos, coisa que hoje o tribunal resiste que seja feito. Isso deve ser quebrado. Mas a verdade é que essa luta criou uma tensão muito grande e uma crise institucional enorme. A própria postura do presidente, a forma dele falar, ele acaba criando muita resistência, né, às ideias, às vezes boas ideias que ele tem, mas ele consegue, né, da forma de ser, ele polariza a discussão, e essa discussão está polarizada há muito tempo, mas ela agora entrou num nível institucional perigoso. Inclusive, o presidente fez uma fala que, para mim, foi inadequada, que ele disse que as ações que são feitas fora das 4 linhas da Constituição têm como antídoto também fora das 4 linhas da Constituição. Eu discordo completamente. Qualquer ação fora das 4 linhas da Constituição tem como remédio a própria Constituição. E a gente, em situações extremas, tem o artigo 143, que é quando há uma crise institucional, né? Quando os poderes perdem a harmonia entre esses poderes, e ao ponto de um interferir no outro, você tem lá a prerrogativa das Forças Armadas de fazer a intervenção para a retomada da normalidade. É lógico que essa intervenção tem que ser pontual e tem que ser muito bem feita, mas talvez esteja chegando nesse momento. E a interferência, acredito, e pelo que eu estou percebendo hoje, a maior ameaça à institucionalidade, à democracia, não parte do Palácio do Planalto. Ela parte do Supremo Tribunal Federal, que vem cometendo por diversas vezes abuso de autoridade. E a gente está vendo isso com também um tribunal persecutório, que inclusive essa semana o TSE, que é um tribunal, né, um tribunal jabuticaba, só existe no Brasil, mas resolveu abrir um inquérito, que é uma prerrogativa exclusiva da polícia e do Ministério Público, mas fez lá, quer dizer, e aí o próprio ministro Barroso pediu ao ministro Alexandre de Moraes que incluísse o presidente no inquérito das fake news. Quer dizer, a coisa está pegando um corpo muito perigoso. Agora, uma intervenção no STF não pode ser simplesmente para trocar pessoas. Está na hora de entender que existe muito poder naquele tribunal e a gente tem que reduzir o poder desse tribunal. Então, uma das medidas, no meu entender, seria também a revogação da PEC da Bengala, que já faria uma renovação, mas também
algumas propostas que estão lá no parlamento há muito tempo, paradas, que deveriam ser analisadas com urgência para diminuir os poderes desse tribunal. Uma delas é que os processos criminais não sejam julgados mais no Supremo. Não faz sentido que haja uma terceira ou quarta instância de julgamento, que seja um tribunal constitucional para tratar de crimes comuns, de corrupção, seja ele por políticos ou não políticos e tal, por qualquer cidadão. Não faz o menor sentido. Com isso, o tribunal tem um poder, né, e a gente viu o que aconteceu aí. Ele acabou por uma manobra completamente política, que não tem embasamento jurídico nenhum, soltar um criminoso condenado, né? Já condenado em 3 instâncias, quer dizer, anulou o processo que já tinha sido confirmada a competência, fez uma manobra, então, para botar o Lula na rua. Então eu acho que isso daí é poder demais na mão de pessoas, né? E todo poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Hoje o STF é um poder absoluto, ele faz decisões à margem da Constituição, e isso está sendo claro. Então, tirar um pouco de poder desse tribunal, até para que os parlamentares possam, inclusive, né, o Senado tem essa competência, né, de analisar o desempenho desses ministros. Ele não tem o rabo preso, porque hoje existe aquela questão, né, o senador, né, ou qualquer político, ele responde pelo foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal. É óbvio que quando você tirar o processo criminal, você vai acabar com o foro privilegiado e vai também instituir a prisão em segunda instância, porque não vai ter mais fonte recursal. Talvez seja uma medida mais simples para a gente resolver uma série de problemas. Então, é nesse clima que nós encerramos a semana, nessa tensão absoluta. Vamos ver como é que entramos na próxima semana, mas estamos vivendo nesse momento talvez o pior momento da nossa recente democracia em matéria de tensões institucionais. Vamos ver se a gente consegue esfriar para a semana que vem, mas pelo visto a coisa vai se apertar um pouco mais. E semana que vem estamos aí, né? Olha, um grande abraço para vocês e até a próxima.